Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Coisa boa, filé do Zezé. Quando eu digo coisa boa, é porque você só pode pensar em coisa boa no filé do Zezé. É bom demais, impressionantemente bom. Bom, eu vou começar o programa de hoje matando saudades de um velho amigo, de uma pessoa que tem sido muita coisa nesse estado, tem ajudado muito esse estado, já foi candidato a governador. Foi tanta coisa. Ele depois lembra tudo para mim e para vocês, ok? Mas é um prazer enorme receber Mário Agra. Mário Agra é uma figura fantástica que hoje está à frente da Uniprópolis. A gente vai falar sobre isso e muito hoje. Mário, como vai você? Primeiro, Geraldo, é uma satisfação estar aqui e, segundo, agradecer, né, por essa oportunidade da gente estar falando um pouco sobre algo que para uma parte da população é algo muito novo. Sem dúvida. E boa parte da população não conhece as propriedades, a importância de um produto como esse, principalmente nós alagoanos. Mas eu quero saber, antes de tudo, o que é Uniprópolis. Uniprópolis. Veja, a Uniprópolis, a associação, ela surgiu em 2010, como associação. Ela existiu em função, Geraldo, de uns trabalhos que foram desenvolvidos por pesquisadores da USP e chegaram à conclusão que em Alagoas nós tínhamos uma própolis muito diferente do que existia no mundo. No mundo, exatamente. Então, essa quantidade de substâncias extremamente representativa na nossa própolis, que é a própolis vermelha dos manguezais. Perfeito. Ela levou a esses pesquisadores se dedicarem, se debruçaram e mapearam, fizeram o zoneamento dessa própolis. Muito bem. Vamos dizer ali para o nosso telespectador, o desavisado, que a maior parte sabe. Tá. O que é a própolis? Na verdade, a própolis é uma resina extraída de uma determinada vegetação. No caso da própolis vermelha dos manguezais, ela sai de uma vegetação arbustiva que é conhecida vulgarmente como rabo de bugio, né? Mas ela é uma classificação botânica, é uma dalbeja. Então essa planta, ela, para se proteger, ela libera uma resina e a abelha vai lá, coleta, bota na patinha e leva para... É isso que eu queria saber, onde entra o papel importantíssimo da abelha nisso. Isso, ela entra, ela faz tem esse comportamento de buscar a própolis como uma forma de proteger o seu enxame. Certo. Né? Um enxame de abelha, por exemplo, as abelhas que têm ferrão, elas costumam ter, em média, 30, 40, 50, até 80 mil abelhas dentro de uma caixa daquela. Perfeito. Então, ela, para se proteger de fungos e bactérias, ela usa próprios para isso. Além do mais, ela faz como uma forma de proteção contra a mudança de temperatura, ou queda ou aumento de temperatura, como também para proteger a luminosidade, tirar a luminosidade. Muito bem, agora como é que funciona o trabalho da abelha para que a própolis seja produzida?
E como é que ela é extraída depois para uso humano? Isso. Na verdade, ela faz esse procedimento e coloca. Nós utilizamos um procedimento que faz aberturas nas caixas e com essa abertura aumenta a ventilação interna e aumenta a luminosidade. Ela rapidamente vai buscar a própolis que ela já usa na região. Perfeito. Fecha aquela aberturazinha, nós vamos lá, retiramos, colocamos outro coletor, ela de novo faz esse procedimento. E qual é o tempo desse procedimento completo? A gente faz coleta semanal. Semanal? É. E a produção de cada coleta dessa? É a média caixa, 1 quilo caixa ano. 1 quilo? Caixa ano. Caixa ano. Isso. Bom, mas você me fala, por exemplo, sobre uma baita de uma produção que inclusive é requerida até por outros países. Me conta como é que é essa produção. A produção no estado, veja só, 1 quilo de própolis, ele dá para produzir em torno de 100 frasquinhos de 30 ml, tá? Então, 1 tonelada, 100 mil frasquinhos desse de 30, Certo. 1 tonelada dá para fazer 100 mil frasquinhos. Pois bem, há cerca de 6 meses atrás, estiveram aqui convidados pela Apex, numa reunião que aconteceu no Palácio, e nós fomos convidados. E essa reunião foi muito interessante, porque estavam presentes representantes da China, representantes da África do Sul, representantes da França, Itália, Canadá, tinha gente, parece que do Catar, e todos eles muito interessados na nossa própolis. E é isso que eu queria colocar em destaque, a nossa, de Alagoas. Isso. Porque há 20 anos atrás ou mais, eu já ouvia falar na própolis vermelha, Exatamente. e sabendo que era produzida apenas pelo estado de Alagoas, é isso? A própolis vermelha ela é produzida em várias, praticamente em todo o Nordeste. Porém, a nossa tem uma qualidade que as outras não têm. Entre as qualidades, comprovadamente, cientificamente, por várias universidades, inclusive universidades fora do país, é de que a nossa própolis tem uma quantidade de substâncias 3, 4 vezes mais do que a média das própolis que existem no mundo. Muito bem. Aí me diga, Mário Agra, qual é o objetivo, qual é a finalidade da própolis? Ela cura o quê? Onde é que ela chega? Na verdade, a própolis ela é registrada como um suplemento alimentar. Isso. Né, no Ministério da Agricultura, mas a gente costuma brincar dizendo que é um produto, uma substância tão poderosa, porque você melhora a sua imunidade, você vai com ela lá para cima, né, para vários problemas, né, que você possa ter, de problemas que seja envolvido de vírus, fungos, bactérias, enfim. Você aumenta muito a sua imunidade, porém, ela tem essa contribuição em alguns tratamentos de doença. Por exemplo, o estudo sobre problemas gastrointestinal, o sistema digestivo, eles monitoram muito. Hoje já tem vários trabalhos com referência a tratamento suplementar de câncer de boca. Inclusive no estado de Alagoas tem. Você tem hoje muitos estudos com ela na área de os nefrologistas que estão usando, né, fígado, enfim. Mas o que gerou uma quantidade enorme, uma expectativa, Geraldo, foi quando veio a pandemia. Certo. Quando veio a pandemia, virou a própolis no mundo inteiro, se transformou num produto assim, consumido numa velocidade muito grande, porque as pessoas que consumiram, que já consumiam ou estavam consumindo o própolis, praticamente ou não tiveram ou tiveram reações assim muito insignificantes para o problema do que foi a pandemia, né, principalmente a Covid. Muito bem. Então isso fez com que ela estabeleceu no mercado internacional um valor bastante considerável. Por exemplo, você diz, uma caixa produz 1 quilo caixa ano, né? 1 quilo caixa ano. Pois bem, esse 1 quilo,
a gente vende a R$1.000, mais o mel. Perfeito. Então, o que, além do preço do mel, que já é um preço Claro. bastante considerável, você tem a questão da própolis, que tem, no caso da nossa vermelha, é R$1.000 de Muito bem. preço. Me diga uma coisa, existe um sistema, um método de extração dela? Sim, Sim. quando a gente extrai, a gente tem o cuidado de colocar em recipientes já apropriados para isso, entrega nas empresas, nas indústrias, e eles processam através de álcool de cereais. Muito bem. Ele coloca álcool de cereais. Só que agora a gente está avançando na perspectiva de fazer em cápsula, porque em cápsula Perfeito. não entra a questão do álcool. Para quem está em tratamento de algumas doenças, não se recomenda usar o álcool. Então, você pega essa própolis, dilui ela em álcool, você extrai, transforma ela em pó, e a partir daí você faz a cápsula. Então vamos para o mesmo assunto num outro ângulo. Como é que o governo do estado vem, nesses últimos 20 anos ou mais, vendo a possibilidade desse ser um produto que influencie na economia alagoana? Deixando muito a desejar. Deixando a desejar. Mas por falta de conhecimento, por falta de quê? Eu acho que também. Também. A contribuição, por exemplo, Geraldo, nós estamos aí com a produção de cerca de um pouco mais de 1 tonelada a ano no estado, e nós vamos quadruplicar essa produção. Certo. Por que que nós vamos quadruplicar essa produção? Nós conversamos com vários setores, né? Vários setores, eu não quero citar, mas vários setores do poder legislativo, do poder executivo, né? Algumas personalidades. Eu quero dizer para você aqui que tivemos a grata surpresa de um parlamentar que não mediu esforços e liberou para a gente uma emenda onde nós iremos quadruplicar, que foi o deputado Paulão. O deputado Paulão liberou um recurso e, através da Uniprópolis, em parcerias que vai estar envolvendo estudos junto com a universidade, está envolvendo uma série de outras entidades, nós estamos conseguindo... vamos dar um salto grande nessa questão da produção de própolis. E para isso, nós criamos agora, cerca de menos de um mês atrás, a cooperativa, que vai ser... Muito bom. Vai ser cooperativa Uniprópolis também, mas ela vai ter a função de entrar na questão da comercialização desse produto. Muito bem. Não só local, mas internacional. Muito bem, mas aí eu pergunto, qual é o grande incentivo que existe para os apicultores de um modo geral? Olha, os apicultores, de um modo geral, lá atrás, quando... Na verdade, só um pouquinho antes, quando o Ronaldo Lessa assumiu o governo, né, logo no início, eu fui secretário de Agricultura, e foi naquela época... Me lembro bem. E foi naquela época que nós passamos a ter o programa estadual, programa de governo, de apicultura e meliponicultura. Teve um evento forte, foi no Palácio, enfim. Bom, depois a gente saiu do governo e as coisas tiveram dificuldades, mas 2 secretarias entenderam com clareza, que foi Planejamento e Secretaria de Ciência e Tecnologia. Depois do governo dele? Não, ainda no governo. Ainda Quando no eu governo saí, dele. Okay. Eu era secretário de Agricultura, mas aí entra a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Planejamento, assume isso e tenta incentivar e desenvolver. Bom, no governo, ainda naquele período, a gente começou a dar alguns passos importantes. Depois, como política de governo, realmente deixou muito a desejar. Política de governo estadual. Isso. Como política de governo federal, passamos também um período expressivo, com muita dificuldade, mas agora estamos retornando. Mas eu me lembro bem que naquela época vocês conseguiram também colocar a própolis, principalmente a própolis vermelha, no cenário nacional. Sim. Vocês conseguiram isso. Sim. E conseguiram, sobretudo, colocar o estado de Alagoas como sendo um dos principais produtores. Isso, exatamente. Não é isso? Então, plantou a semente. Sim. O que faltou depois?
políticas públicas para isso. Porque exato. você tem políticas públicas, Geraldo, você tem políticas públicas aos produtores de leite. Você tem políticas públicas para os produtores de gado de corte. Você Isso. tem políticas Pra tudo. públicas para a avicultura. Você tem políticas... Mas para apicultura e meliponicultura, os caras veem isso como uma coisa meio secundária. Quando eu disse em Brasília que o valor da comercialização de mel, o ano passado, a comercialização brasileira ultrapassou a 1 bilhão, muita gente ficou assustado, achando que a gente estava blefando. Quando mostramos, só os Estados Unidos levam 80% da nossa produção. Os Estados Unidos. Depois, quem vem? A Alemanha. Né? E depois o resto. Maravilha. Está entendendo? 88% quem compra toda a produção brasileira de mel são esses dois países. E a própolis, quem compra são os povos asiáticos, a começar a China e o Japão. São Uma os dois prova grandes. incontestável de reconhecimento do produto. Exato. Sem dúvida alguma. Exatamente. Não é? E nós nos Exatamente. colocamos aí como principal produtor? Não. Ainda não. Ainda não. Nós temos alguns problemas. Por ser um estado com uma atividade muito grande de turismo, ela traz algumas questões que precisam ser resolvidas. Uma delas é a distância mínima de um apiário até qualquer habitação. E nós temos, nessas áreas de turismo que são extremamente de uma beleza fantástica, nós temos muitos hotéis, pousadas, Certo. casas de praia e tal. Então, como nós atuamos, no caso da própria Vermelha, em mangue, então requer uma certa Uma política mesmo. se não, e uma segurança, para exato. que não haja nenhum problema. Perfeito. Qual é o fato novo, Geraldo, agora mais recentemente? É que nós descobrimos de que temos uma abelha sem ferrão que produz praticamente Olha que tem a mesma maravilha. produção da nossa abelha com ferrão, e que você pode colocar aqui em qualquer canto e ela não vai te agredir em nada. Rapaz, essa notícia é fantástica. É Bom, excelente. Mário, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista, mas eu quero, inclusive, fazer outros episódios aí sobre isso, mostrando a evolução de um produto que antigamente se dizia que a própolis vermelha era um produto de Alagoas. Sim. Hoje estendeu mais. Não, a própria vermelha com indicação geográfica é a Isso. única no mundo. É a única no mundo, de Alagoas. Sim. Pois é, isso as pessoas precisam botar na cabeça e colocar também sobre o processo econômico, de desenvolvimento econômico. Só para corrigir, a indicação geográfica em funcionamento de própolis, somos a única no mundo hoje. Perfeito. No Brasil, só nós. Perfeito. Mário Agra, que prazer ter recebido você aqui. Eu é que agradeço. Já está Eu quero convidado fazer- para ir lá na rádio, E eu na tô Rádio li- Senado Cidadã. Eu vou lhe devolver o convite. Você está convidado a ir em 2 locais. Certo. Uma num centro de produção, onde a Uniprópolis vai começar, a Uniprópolis cooperativa vai começar a invasar os seus produtos Perfeito. para você conhecer. Perfeito. É aqui em Fernão Velho. Ok. E a outra é na nossa sede, que Com fica prazer. em Marechal Deodoro. Com prazer. Muito obrigado por ter vindo. Tá Obrigado bom, eu mesmo. que agradeço. E vamos lá, gente. Vamos aos nossos comerciais, lembrando do nosso Sebrae. O Sebrae pode entrar nessa, eu acho que sim. Né? Capacitação e por aí vai. E voltamos já. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Hashtag Pegue Junto com o Amor 21. Pegue junto com a Clarinha, com a família da Lili e mais 200 famílias. Pegue junto na promoção de inclusão, saúde e direitos de pessoas com síndrome de Down. Pegue junto com o Amor 21. Pix 22 597 093 0001 16. Sua ajuda é muito importante para Amor 21 continuar de portas abertas. Hashtag Pegue Junto Amor 21. Quem compra do pequeno pensa grande.
Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro. Pode crer, qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Muito bem, gente. Voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje. Que coisa boa. As eleições acabaram. Mas a missão de quem foi eleito ou foi reeleito, essa tem mais 4 anos pela frente. E é muito bom a gente saber como é que funciona a emoção, como é que funciona o planejamento, o futuro, tudo, com alguém que vem fazendo um belíssimo trabalho na Câmara Municipal de Maceió e que foi reeleito. Olívia Tenório. Como vai, Olívia? Obrigada, Você Geraldo. tá bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Me recuperando ainda, né? Por mais que eu goste muito de campanha, daquela folia, né? A gente que é do Nordeste faz quase um carnaval fora de época. É verdade. Mas é cansativo. Então, recuperando as energias ainda. Mas isso é bom, porque você tem o tempo de, primeiro, se satisfazer sabendo que o seu mandato foi bom. Segundo, de se reeleger. Então, com tudo isso, a festa vale a pena também, não vale? Com certeza. Nessa campanha, para mim, foi algo muito diferente. Porque como foi a primeira reeleição, o peso é maior. As pessoas não estão mais apostando se você é legal ou não. As pessoas estão vendo como foi o seu trabalho e estão falando se foi bom ou não, se vale a pena permanecer ou não. Então, é um peso psicológico muito maior. Qual foi a diferença de votos da primeira para a segunda? Foram uns 2.000 votos a mais, mais ou menos. Que beleza. Foi bastante. Isso é sinal de que teve aprovação. Com certeza. E por mais que o peso psicológico tenha sido maior, acredito que o alívio, que a felicidade, que a festa também acaba sendo muito maior, 1000 vezes mais forte. Verdade. Me conta uma coisa, o que você acha que na sua ação, nos primeiros 4 anos, no primeiro mandato, foi preponderante para a reeleição? Eu acredito que, pelo menos pelo que me falavam, né, nas reuniões que eu encontrava pessoas que já me acompanharam desde as primeiras eleições, o que me falaram que fez o diferencial, tanto para eles quanto para as outras pessoas que a gente foi conquistando ao longo do caminho, foi o fato de eu ouvir as pessoas. Isso é muito importante. Muito. E para mim isso é algo óbvio. Se eu quero fazer um bom trabalho, para mim é essencial que eu escute as pessoas, que eu entenda o que eles querem, que a gente trabalhe com isso. Mas pelo que eles passaram para mim, por mais que pra mim seja o mínimo, pra eles era algo surreal. Porque, infelizmente, muitas pessoas te escutam, mas não ouvem, não entendem e não absorvem o que você falou. Olha, você está defendendo uma tese que é uma tese minha durante muito tempo. Eu sempre digo o seguinte, as pessoas precisam saber ouvir. Não é todo mundo que sabe ouvir. Você ouve, você aprende, você vai pra frente e você aproveita. Ouvir as pessoas é muito importante. Exatamente. Né? Sobre todos os aspectos. Isso, e até porque eu sou muito curiosa, eu gosto de ler muito, de entender um pouquinho de cada coisa, mas eu sou um ser humano, é impossível a gente saber de tudo. Claro. Então, as maiores conquistas durante esse primeiro mandato que a gente teve, que a gente conseguiu construir, nada saiu da minha cabeça. Foi através de ouvir algumas pessoas, de ouvir algumas dores, de conversar com outras pessoas que entendiam o assunto e construir juntos. Nada foi fruto de, nossa, dormi, sonhei com algo, vou fazer acontecer. Tudo foi através de conversas. Não tenho dúvida. Então, quando eu falo que ouvir é importante, claro que o acolhimento é muito importante, mas também porque sai dali as melhores ideias pra gente conseguir construir o que a gente quer em Maceió. É aquela tal história, vamos governar ouvindo o povo. A população sabe o que lhe aflige, Com sabe certeza. muito mais, não é isso? Qual é o seu reduto? Ou como foi o seu reduto? Olha, o meu voto é muito pulverizado. Desde a minha primeira eleição, sempre foi muito pulverizado. Mas onde eu tive uma concentração grande de votos, uma concentração boa de votos, ainda não peguei as contas dessa eleição, tá? Mas pelo que a gente foi olhando, assim, por cima, foi principalmente naquela região do Clima Bom, do Tabuleiro, o que faz muito sentido pra mim. Porque até os meus 15 anos de idade eu morei no Clima Bom. Então, quando a gente conseguiu ganhar esse primeiro mandato, ganhar nas urnas,
eu comecei a fazer um trabalho grande no Clima Bom, porque minha mãe sempre me ensinou que se você quer fazer uma mudança, você tem que começar Com dentro de certeza. casa. É. Então, como foi lá que teve toda a minha criação, minha formação, eu voltei pro Clima Bom e comecei a trabalhar E lá. como foi a influência daquele político desconhecido que é seu pai, aquele que Francisco ninguém sabe. Tenório? Ele lhe ensinou muito. Meu pai me ensinou e ainda me ensina muito. Claro. Ele é um homem que eu tenho certeza que aprende muito comigo também, mais do que É uma ele figura. gostaria. Ele é uma figura. Mas nós temos vivências diferentes de vida, obviamente. Sim, claro. Não só pela criação, mas até pelo fato que ele é um homem que veio do interior do estado. Eu já sou uma mulher que nasceu na capital. Então a gente sabe que são experiências diferentes, visões diferentes. Mas mesmo tendo visões muito diferentes, consequentemente, trabalhos muito diferentes, eu acredito que aquela experiência do dia a dia, do que é a Câmara, do que é o Legislativo, de como tratar as pessoas, os princípios, ele me passou quando eu era mais nova. Quando eu entrei na Câmara, ele sentou comigo e me explicou: filha, aqui dentro não é um mundo cor-de-rosa perfeito que você gostaria, deixa eu te explicar Sem como dúvida. é. Ele me explicou, me preparou, e toda essa questão mais burocrática, mais essa correria de campanha, de burocracia, de prestação de contas, tudo isso ele realmente foi me ensinando e me ajudando, respeitando as minhas pautas, respeitando os meus posicionamentos, aprendendo comigo, mas naquilo que cabia enquanto pai, enquanto mestre, enquanto grupo político, ele me ensinou e me ajudou muito. Isso é E muito continua bom. fazendo. Me diga uma coisa, qual é a melhor lição que você tira desses seus primeiros 4 anos, do seu primeiro mandato? Que eu acredito que a mais forte é você não perder os seus princípios. É muita coisa, é muito difícil. Você vai ouvir muitas coisas, muitas pessoas vão te trair, mas quando você tem certeza de quem você é, do que você quer fazer, do que é a sua obrigação, o seu objetivo, e você tem os seus princípios, não interessa o que chegue perto de você, ou se alguma pessoa não vai gostar, enfim, ninguém agrada a todo mundo. Mas quando você não se perde, você tem a consciência de dormir tranquilo. Agora, onde é que está mais difícil o diálogo? Fora da Câmara ou dentro da Câmara? Depende do tema. Depende do tema, né? Depende do tema. Mas eu acredito que fora da Câmara, em relação à população, em relação às comunidades que têm nos acompanhado, claro que sempre tem uma coisa que eu ali, mas em regra tem sido fantástico. Onde eu tenho passado, a gente tem conseguido colher bons frutos, tanto de ver o trabalho acontecendo, mas de ver as pessoas realmente confiando em você para entregar uma história, para entregar um projeto, para construir junto com você. Então tem sido muito positivo, mas claro, tem as suas dificuldades, porque nem todo mundo entende o processo, a burocracia, que nem tudo depende só de mim. verdade. Muitas pessoas chegam, se você quiser, você faz. E a gente sabe que não é assim. Não, claro que não. Mas eu ainda acho que dentro da Câmara é mais difícil. Porque ao mesmo tempo que eu tenho pares maravilhosos, tenho pessoas que têm um carinho muito grande lá dentro, ainda existe muito aquele machismo mascarado. Qual é o seu partido? Eu tô no PP, PP, que é... Partido Progressista. ele está com... Hoje em dia, quem é o presidente é o deputado Arthur Lira, Arthur presidente Lira, da exato, Câmara dos Deputados. exato. Me diga uma coisa, como é que você viu a eleição majoritária, de um modo geral? Como é que você enxerga os próximos 4 anos dessa eleição que foi ganha pelo prefeito JHC? Então, eleição majoritária é uma palavra muito forte, né? Porque por todas as pesquisas que a gente via, mesmo antes de começar a campanha, a gente já sabia que o prefeito ia ganhar, graças a Deus, no primeiro turno e com tranquilidade, com folga. Então, a campanha, a gente não sentiu aquela coisa acirrada, aquela coisa pesada que normalmente a gente encontra em campanhas aqui na capital. Proximidade, né? Exato. Mas o que eu vejo para o futuro é um cenário muito bom. O prefeito JHC, eu não votei com ele no primeiro mandato, eu realmente estava em um grupo diferente e eu comecei a me aproximar do JHC pelo trabalho que ele vinha fazendo. Eu comecei a ver que, mesmo com todos os problemas de Maceió, que a gente não resolve da noite pro dia, mas eu via que ele tinha vontade e que ele estava buscando os meios para fazer acontecer. E eu acredito que ele fez muita coisa, mas que muitas coisas a gente não chegou a ver acontecendo, porque antes de você subir um prédio tem que ter a fundação, Sem né? dúvida Então, alguma. ele organizou muita coisa para fazer acontecer um trabalho ainda melhor nesse segundo mandato, e eu tenho certeza que só vai ter coisas positivas aqui para Maceió. A contribuição dos vereadores, de modo geral, para o exercício do executivo, como é que você enxerga isso? Olha,
as pessoas nem sempre entendem, mas é essencial. Sem dúvida. Quando a gente está junto com o prefeito, além de fiscalizar, o que é importante para evitar, e não apenas desvios que infelizmente a gente sabe que acontece com pessoas que não têm a vontade de fato fazer, mas não apenas para evitar isso. Quando você faz uma fiscalização adequada, você consegue enxergar erros que às vezes quem está dentro não vê, porque vive naquela bolha. Então, tem a fiscalização que é essencial, mas mais do que isso, quando a gente está em um colegiado com tantas pessoas com pensamentos diferentes, a gente consegue trazer para a discussão pontos de vista diferentes. A gente traz o ponto de vista do homem hétero branco, que é o privilegiado, né, o padrão que a gente encontra mais, né, nas áreas de poder ainda hoje em dia, e a gente consegue trazer também aqueles segmentos ditos de minoria, que é o que tem buscado, corrido atrás de ter mais oportunidades, que aí a gente fala da mulher, a gente fala da pessoa preta, a gente fala da pessoa com deficiência, a gente fala da pessoa idosa, a gente fala do LGBT, a gente consegue trazer todas essas visões, porque quando a gente só tem uma pessoa fazendo, ele vai fazer a visão dele. Quando você pega o colegiado, representando diversos segmentos, a gente consegue ver todos os pontos de vista e realmente colocar na mesa, colocar na discussão e na prática uma política que consiga abranger a todos. Mas, Olívia, me diga uma coisa, quando você tem um colegiado como é o Legislativo, que a gente sabe que de um modo geral você tem os apoios e você tem as dissensões, da noite para o dia quem estava do seu lado passa a não estar, e por aí vai. É uma discussão terrível, não é? Terrível. Mas até que ponto essa discussão leva ao positivo para o Executivo? Eu sempre comentei que a oposição é mais importante do que a situação muitas vezes. Porque quando você está aqui fazendo o seu trabalho, por exemplo, você fez esse pão de alho. Para você tá uma delícia, você fez perfeito. Você não consegue perceber, você que está aqui dentro, que talvez tenha ficado um pouco de alho mais de um lado do que do outro. E a oposição, como quer mostrar o seu defeito para que consiga ganhar o candidato deles, eles acabam te alertando naquilo que você não conseguiu enxergar, te dando a chance de melhorar, de fazer de uma maneira ainda mais propositiva. Então, eu acredito que ter essa questão da oposição, dessa discussão de pessoas que gostam, que não gostam, nos permite enxergar realmente pontos que a gente não enxergaria. E mais do que isso, é muito saudável para dentro da Câmara. Quando a gente fala que o Legislativo, que os vereadores são essenciais, para que o prefeito, por exemplo, consiga um empréstimo para fazer a construção de um novo mercado da produção, por exemplo, que está dentro das propostas dele, que ainda não foi construído por conta de burocracia, a gente vai ter 27 vereadores, que é a partir de janeiro, né? Alguns de oposição, alguns de situação, mas vamos ter 27 vereadores estudando, vendo se aquele empréstimo realmente vale a pena, se tem como pagar, se tem necessidade, identificando tudo isso para aprovar ou não, para garantir ou não essa política pública. Aproveitando esse assunto, ele pretende fazer o mercado da produção onde é o atual ou fazer em outro local? Pelo que a gente conversou das últimas vezes, né? A ideia é que construa um novo do zero, mas que fique na mesma região. Na mesma região, quer dizer, ali mesmo, que aquilo ali é um pântano. Exato. Ali, não no mesmo local daquele prédio, mas naquela região. Analisando realmente onde tem condições físicas, no caso, né? Em relação ao meio ambiente, de fazer uma construção viável. Mas por conta da burocracia, do fato de lá realmente ter a dificuldade, porque tinham mangues naquela área, por conta de toda uma... Tem, porque eu quis dizer que já tem as construções em cima, né? Então algumas coisas já se perderam. Mas por conta de toda uma burocracia e de um estudo que nem sempre é visto pelos olhos de quem não está dentro do processo, ainda não começou. Então a gente está estudando qual é a maneira mais viável de fazer isso acontecer. Consulta pública? Talvez? É uma pergunta. Admito para você que a gente já ia começar, né? Já tinha tido algumas reuniões em relação ao caso, mas como esbarramos em algumas burocracias e estamos procurando um meio de sair, provavelmente para encontrar uma nova solução, vai ser aberto consulta pública, que em regra fazemos através de audiências públicas. Suas pretensões dentro da Câmara de Vereadores para os próximos 4 anos? Os sonhos a gente tem muitos, né? Claro. Mas a gente sempre eleger algumas prioridades. Ninguém tá ouvindo a gente, você pode dizer qual é o seu. Então, tá certo.
Eu acredito que quando a gente consegue trabalhar uma educação de qualidade, capacitar as pessoas de uma maneira prática para poder inserir essas pessoas no mercado de trabalho e dando saúde para essas pessoas, a gente consegue avançar em todas as outras áreas. Porque não existe uma cidade segura se as pessoas não têm o que fazer. Não tenho dúvida. Se as pessoas não têm uma praça para praticar um esporte, se as pessoas não têm saúde, se as pessoas não têm comida dentro de casa, você pode colocar a polícia que for, não existe. Então, quando a gente consegue capacitar as pessoas, dar para essas pessoas emprego, dar para essas pessoas o que fazer, seja um esporte, seja uma educação de qualidade, e a gente consegue melhorar muitas áreas. E eu acredito que a gente precisa fazer isso e consegue fazer isso respeitando as pessoas, dando vez para as mulheres que infelizmente ainda têm sofrido muito, dando vez para as pessoas LGBTs. Porque quando a gente fala de pessoa LGBT, a gente precisa lembrar que a perspectiva de vida de um brasileiro hoje é de aproximadamente 80 anos de vida, mas uma pessoa trans é de 30 anos. Então, quando a gente respeita e dá para essa pessoa a oportunidade de trabalhar e de ter um emprego, a gente consegue aumentar essa perspectiva de vida. Quando a gente consegue respeitar a pessoa idosa, quando a gente lembra que se tudo der certo, a gente vai chegar na idade, na melhor idade, né, de ter uma pessoa idosa, quando a gente respeita essas pessoas e dá para essas pessoas atividades de qualidade para fazer, a gente evita muitos idosos acamados. Agora, para tudo isso acontecer, sua visão é perfeita, precisa estar muito ligado com o executivo. Muito ligado. Porque se não tiver, não consegue nada, a verdade é essa. É muito mais complicado, mas a gente tenta cavucar aqui e ali. Graças a Deus, quem ganhou para a Prefeitura de Maceió é um prefeito que já vem fazendo um bom trabalho, um prefeito que eu já estou alinhada, um prefeito que eu confio muito e que já começou a fazer esse trabalho acontecer. Quando ele criou a CEMUC, a Secretaria da Mulher, da Pessoa Idosa, da Pessoa com Deficiência e da Cidadania, a gente já começou a fazer esse trabalho acontecer. A gente começou através de algumas leis, inclusive da minha autoria, a garantir a segurança das mulheres, das pessoas idosas, a garantir que exista e que coloque-se na prática o Conselho de Igualdade Racial, para que a gente consiga combater o racismo com forças fortes mesmo aqui em Maceió. Quando a gente começou a fazer tudo isso, a gente preparou o terreno para agora fazer ainda mais. Já fiz o terreno, já fiz a fundação, né? Verdade. Que é dar saúde e que é dar garantia de segurança para essas pessoas. Agora, a gente vai ampliar os trabalhos de capacitação profissional para que essas pessoas tenham as suas oportunidades de ter emprego e assim a gente conseguir, de fato, melhorar e garantir a qualidade de vida para essas pessoas. Até porque não adianta gerar emprego se a pessoa não estiver capacitada. Exato. Que é um dos grandes problemas, é aquela roda. Não tem emprego porque não tem capacitação, não tem capacitação porque não tem emprego. O que é que há? Não é por aí. Você precisa preparar as pessoas para isso, para um mercado de trabalho diferenciado. O que acontece, Geraldo, é que as pessoas passam muito tempo discutindo quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Exatamente. Ao invés de fato, criar um ninho agradável, né? É verdade, sem dúvida. E no primeiro mandato que a gente fez foi isso, foi criar esse ninho. A gente conseguiu fazer algumas leis, a gente conseguiu criar os conselhos e colocar eles para acontecer, a gente conseguiu criar a secretaria que vai conseguir colocar as políticas públicas em prática e com tudo isso, agora é hora de a gente chegar e passar para a fase 2, porque a gente não consegue correr antes de engatear. E agora a gente já engateou, já aprendeu a andar e tá na hora de correr. Eu fico torcendo muito para que os seus próximos 4 anos sejam muito produtivos, sejam de muito diálogo, você tem um poder de convencimento muito interessante e eu acho que as autoridades, não só o prefeito, mas as secretarias de um modo geral, precisam ouvir essas coisas, precisam entender que administrar uma cidade não é uma coisa fácil, mas que é preciso fazer com harmonia, com as pessoas em harmonia. Com certeza. E eu desejo a você, assim, o maior dos sucessos nos próximos 4 anos. Leve o meu abraço pro seu pai. Vou levar, muito obrigada. E tenha certeza que a gente preparou o terreno, mas nesses próximos 4 anos, através do respeito, que é o primeiro de tudo, claro, de capacitação, de uma educação de qualidade e do empreendedorismo, a gente vai ver Maceió crescer ainda mais e ser cada vez melhor. Tomara. Então, conte comigo, porque eu tenho certeza que a gente vai conversar muito para comemorar as vitórias que a gente vai ter. Não, a gente vai conversar muito. Isso aqui e lá na rádio. Com certeza. Tá certo? Tá bom. Muito obrigada. Nada, use e abuse do nosso bate-papo, porque não só você merece, como o bate-papo merece ter gente como você aqui. Muito obrigada, muito querido. Obrigado, e se você me permitir, só falando com todos vocês agora, pessoal, se quiserem entender mais sobre o nosso trabalho, o que a gente já fez, o que a gente vai fazer, e mais do que isso, Geraldo, se tiverem novas ideias, novas histórias pra gente construir algo ainda melhor, muito bom, falem comigo nas redes sociais, Olivia Tenório
_, que é aquele tracinho ali embaixo. A gente tá no TikTok, a gente tá no Instagram. Falem com a gente, porque juntos a gente constrói a cidade que a gente quer. Muito bom, Olívia. Prazer enorme receber você. Foi um prazer, obrigada. Obrigado mesmo. Gente, lembrando do Sebrae, de quem vamos falar agora, vamos até os nossos comerciais, voltamos já. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Ok, gente, voltamos aqui ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara. Em junho teve uma pessoa aqui falando dos projetos de cultura, viu? Agora ele volta numa outra situação, que é o José Wilson dos Santos, que é da Secretaria de Estado da Cultura e que agora é superintendente de Economia Solidária. Como vai, Wilson? Tranquilo, Geraldo. Tudo bem? Satisfação estar aqui de volta. De junho pra cá, tudo certinho? Tudo certo. Só melhorou, na verdade. Ah, é? Que coisa boa. Melhorou tudo, né? Tudo. Tudo bem. Como é que você enxerga o fato de estar cuidando de um assunto tão importante que é a economia criativa? Como é que está funcionando na visão do Estado? Olha, Geraldo, a gente tinha a Secult apenas como Secretaria de Cultura do Estado. Então, agora, quando a gente pensa em economia, a gente precisa entender que os projetos culturais, o que os fazedores da cultura fazem, os artistas como um todo, eles também fazem com que a cultura traga recursos. Não tenha dúvida. Exato, faça a economia girar como um todo. Então, assim, o que a gente precisa priorizar agora para esses artistas é a profissionalização deles, para que eles consigam, de todo modo, fazer a captação de recursos, que hoje em dia a gente tem várias leis federais, temos agora também, estamos lançando a lei estadual de incentivo à cultura. Isso. Então, assim, a gente precisa puxar esses artistas para que eles se profissionalizem. Ano passado nós tivemos uma capacitação geral com eles para falar sobre essa questão de como eles podem fazer para melhorar a história de vida deles, né? Por meio de CNPJ, que de certo modo é bem legal para que eles consigam fazer com que eles aprimorem, né, o trabalho deles. Enfim, a gente já entra na área do empreendedor. Exatamente, porque assim, quando a gente pensa em projetos culturais, a gente só visualiza aquilo que o artista propõe fazer o projeto. Como, por exemplo, se a gente for pegar um projeto de cultura popular, a gente visualiza lá, tá, esse grupo aqui vai apresentar uma quadrilha, mas por trás da quadrilha a gente tem figurinistas, nós temos costureiras, então assim, é uma gama de artistas que estão envolvidos em um projeto que faz com que essa renda circule, então a economia está girando ali em todos os locais. Então quando a gente pensa em cultura hoje, a gente precisa saber que isso é sinônimo de desenvolvimento pessoal, sobretudo, e também econômico. Não tenha dúvida, o desenvolvimento econômico que me parece, além do pessoal ser de uma importância fundamental, ela gera realmente renda para o próprio Estado. Isso. Não é isso? Exato. E agora nós temos a Lei de Incentivo à Cultura, que ela, na verdade, foi lançada em 2018. Nós temos a polêmica com a Lei Rouanet, mas isso tudo gira em torno de uma coisa que as pessoas, de fato, ainda não conseguiram compreender como é que funciona. Muito bem, então vamos explicar para quem não conseguiu. Vamos lá falar. Aqui em Alagoas, nós vamos ter a Lei Rouanet Alagoana, não vai ser com essa nomenclatura, o nome da lei é Lei de Incentivo à Cultura, onde a gente vai isentar alguns... Nossa, é baseada na Lei Rouanet. A gente isenta as empresas de pagarem parte do ICMS para que esse dinheiro que foi isento, ele seja revertido em projetos culturais. Então vamos lá, a gente vai lançar um edital, se o senhor fosse um artista, que também Quem? Senhor, não me desculpe. Tá. Se tivesse um projeto cultural e fosse escrito e contemplado, você ia ficar no banco de credenciados de projetos culturais. A partir disso, a gente ia fazer a procura de empresas
que queira e tem interesse de fazer essa participação da cultura, né, do cenário alagoano, porque é muito importante. E aí, essa parte de isenção de ICMS que o Estado abre mão, ou seja, é um dinheiro público que a empresa vai estar em seu caixa para fazer esse investimento e aí vai poder patrocinar. Mas qual é o tipo de empresas cuja taxação é ICMS e não o ISS? As empresas, elas são de pequeno porte. Exatamente. Já começa de pequeno porte. Normalmente são prestação de serviço. Isso, agora sim. A gente precisa também ver se elas já são beneficiárias de algum programa de benefício do governo, né? Então, para que elas sejam adeptas, para que elas consigam fazer o credenciamento também para ter essa isenção, é importante que elas primeiro saibam se tem algum tipo de benefício, se tem algum outro tipo de isenção, porque somente se não tiver é que ela vai poder fazer esse patrocínio para os projetos culturais. Entendi. Entendeu? Entendi, mas eu gostaria que você explicasse melhor. Melhor, vamos lá, vamos do começo. O Estado, ele vai abrir mão de 0,3% do ICMS do exercício anterior. Então, quando entrar em vigor, que acredito que só será no próximo ano, ele vai pegar o quanto foi arrecadado em 2024 de ICMS e, a partir disso, ele vai deixar lá esse orçamento disponível. As empresas... primeiro de tudo, os artistas eles vão precisar passar por uma inscrição por edital, onde eles vão apresentar seus projetos. Isso. E a Secult vai analisar se de fato eles são projetos. De fato, né? Isso. Então eles vão ficar lá no banco credenciado. Quando eles estiverem credenciados, eles vão dizer, empresário, esse meu projeto aqui foi aprovado pela Secult e agora a gente tem a possibilidade de fazer a captação desses recursos. Vocês têm interesse? E aí, se eles tiverem interesse, agora sim, precisa ser uma empresa que de fato tenha uma margem de lucro grande, né? Porque projetos culturais a gente tem de menores valores, como também temos de altos valores. Sim, exato. Então isso vai depender também do caráter do projeto cultural. Vamos classificar para o povo entender o que você considera de altos valores? Projeto de audiovisual. Projeto de audiovisual, se a gente for pegar para produzir um longa-metragem, sem dúvida alguma, a gente vai chegar a mais de R$1 milhão. Então eu acredito que uma empresa precisa ser gigantesca, com lucro líquido e com a incidência do imposto do ICMS altíssimo também. O exemplo que você deu, existe essa empresa gigantesca aqui para fazer audiovisual desse porte? Existe. Mas eu acredito que essas empresas maiores que a gente tem aqui, elas já devem ser adeptas de algum benefício junto ao governo. Então isso ainda é uma coisa que a gente precisa pesquisar, é como eu te falei, a gente está na iminência de lançar, mas a gente ainda está fazendo vários estudos para saber como é que a gente vai aplicar isso na prática. Não é? Porque, assim, eu tive uma reunião, inclusive tem 2 semanas com o pessoal da Cefaz, justamente para a gente fazer esse alinhamento. Então foi encaminhado um processo para eles, para a gente consultar, para saber quais são as empresas que de fato elas não são beneficiárias de nenhum programa do governo, para que a gente tenha essa conversa com eles dessa possibilidade. Porque, assim, é muito importante para a empresa também vincular a sua imagem com a questão cultural. Não tenha dúvida. Porque o Estado vai abrir mão de um valor dele, então, de certa forma, isso é um investimento público, que ele não vai precisar tirar qualquer dinheiro da empresa, porque ele vai tirar do imposto que ele, em tese, tem que pagar, é uma obrigação dele, e ele vai ficar com a parte desse valor disponível para que ele faça financiamento. Então, na divulgação dos projetos culturais, vai sair o nome da empresa, que é o patrocínio da empresa, vai sair o nome do Estado de Alagoas, e isso vai agregar muito para todo mundo, porque além dos recursos que a gente vai ter do Estado e também de recursos que a gente chega a receber do governo federal, a gente também vai ter essa possibilidade junto aos empresários de fazer ainda mais que a cultura cresça aqui no nosso estado, né? A Secretaria de Estado da Cultura, ela já conseguiu fazer um levantamento de que tipo de empresa cultural pode representar mais para a economia criativa? Não, eu acho que não tem esse peso de quem é mais importante e quem não é, né? Não falo de importância. Eu falo realmente de valores. Valores, não. A gente ainda não realizou. Mas é importante. Isso. Até para a gente poder identificar qual é a contribuição daquela ou daquela outra empresa para o próprio desenvolvimento da cultura no Estado. Isso aí é até uma boa ideia, porque a gente já pode implementar isso agora para essa lei de incentivo, né? Pois é, porque aí é diferenciado. Aí você sabe, você pode falar de resultados. Não é? Você pode falar. A outra coisa importante é saber a avaliação que vocês têm ou vão ter dos resultados de cada empresa de per si.
Perdão, não entendi bem. Cada empresa vai ter um resultado. Isso. Então, é importante também que a Secretaria de Estado da Cultura entenda quais são esses resultados. Exatamente. E temos até de valores. Sim. Né, para poder medir até que ponto a economia criativa no Estado está sendo importante ou não. Só para o senhor saber, nós tivemos uma pesquisa ano passado do Itaú Cultural, que foi do observatório deles lá de São Paulo, que Alagoas é o terceiro estado que teve maior crescimento das 27 federações, dos 27 entes federativos, né, na economia criativa. Então, assim, a gente fez esse levantamento junto com... No setor cultura. No setor cultural, isso. A economia criativa, a questão da profissionalização, tudo, de aberturas de CNPJ dessas pessoas, a gente viu essa questão com a junta comercial também, e se eu não me engano, que eu não tenho esse dado de cabeça, foram mais de 27% de abertura de empresas culturais somente no ano passado. Então, a gente tem essa visualização para o futuro de que, chegando a lei do incentivo, a gente consiga ainda mais aumentar essa gama de empresas culturais aqui no estado, porque a gente tem, assim, muitos artistas hoje em dia que eles se representam como pessoa física. De certa forma, são muito interessantes. Aí, grande parte agora está migrando para o MEI também, né? Isso. Porque tem essa facilidade do Simples Nacional, de imposto, tudo. Então, assim, a gente está tentando priorizar, sobretudo, que esses artistas tenham maior ainda profissionalização. Tanto que, agora, para a Política Nacional Aldir Blanc, nós estamos priorizando capacitações para essas pessoas. Então, nós teremos formações, não somente nessa área de empreendedorismo, mas também, como eu havia falado, da questão de captação de recursos, que a gente hoje tem várias instituições ao redor do Brasil que abrem editais, tem Petrobras, que é um exemplo disso, que abre milhares de reais anualmente para que faça essa captação. Então, assim, nós estamos caminhando agora com essa questão da economia criativa, porque é muito recente para a gente também, que nós nos tornamos economia criativa agora. E estamos na fase inicial de estudos, de tudo. Inclusive, vamos levar agora essa sugestão que o senhor deu de saber... O senhor onde? Senhor de novo, né? Acho que é a terceira vez que eu chamo de senhor. Da primeira vez eu chamei também. Mas, enfim... É muito bom pra gente ver também o quanto que os artistas hoje eles estão envolvidos nessa questão cultural. Hoje nós temos a Política Nacional Aldir Blanc, como nós também tivemos no ano passado a Lei Paulo Gustavo, que isso é fruto dessa mobilização da sociedade civil, fruto da mobilização do governador Paulo Dantas, que está à frente disso, tentando buscar esses recursos. Melina também foi inúmeras vezes em Brasília para tentar mobilizar que esse recurso chegasse até aqui. Então, assim... Com esse montante chegando e a Política Nacional Aldir Blanc agora, ela se estende até 2027, a gente vai ter como fazer um trabalho muito legal, sobretudo nessa questão da economia criativa, porque a gente vai levar capacitações, vamos fazer festivais, vamos fazer feiras de empreendedorismo, vamos fazer várias coisas voltadas para esse público. E não só isso, a gente vai fazer também feiras voltadas para comercialização, tudo isso. A gente tem uma gama... Muito bom isso, essa questão das feiras, isso, por exemplo. A gente tem uma gama de artistas que produzem e eles têm... porque nós temos, por exemplo, um produto de audiovisual, ele não consegue ser comercializado tão facilmente numa feira como um artesanato, não é? Então a gente vai pegar esses que nós possuímos mais facilidade e colocar nas feiras, fazer exposições, vendas dos produtos que estarão expostos. O audiovisual a gente vai tentar fazer com que eles sejam distribuídos em canais de streaming, TV. Então, assim, é um estudo que está sendo construído agora para que em 2024 a gente coloque ainda mais em vigência tudo isso que a gente está pensando agora. O nosso artesanato é um artesanato considerado um dos mais ricos do país. Exatamente. É o nosso artesanato. Então, eu acho que a partir daí é um grande impulso que pode ser dado. Com certeza. Mas eu tenho um assunto que eu quero conversar com você, que é o seguinte. Os artistas, de um modo geral, daqui, da terra, e que são muito bons, eles reclamam muito da imposição de artistas de fora em determinadas épocas do ano. Qual é a visão de vocês sobre isso? Olha, Geraldo, a gente tenta ao máximo... Nós, em 2022, realizamos o São João, que tivemos vários artistas nacionais, mas também nós demos prioridades muito maior para os artistas da terra. Então, quando a gente vai fazer qualquer tipo de evento, seja de cinema, seja de audiovisual, artesanato,
cinema artesanato, cinema audiovisual é a mesma coisa, né? Já tô aqui embolando tudo. Não, tudo bem. Mas audiovisual, artesanato, cultura popular, a gente tenta sempre priorizar os nossos artistas da terra. E a gente fala isso não só priorizar, levar, mas também de valorizar e pagar o mais rápido possível. Agora sim, você toca num assunto importante. Valorizar o artista da terra, pagar o mais rápido possível. Exatamente. Mas tem que haver um equilíbrio nisso. Isso. Não é possível, porque você às vezes traz um artista de fora, eventualmente eu acho bom e tal, sem problema nenhum. Mas quando você vai fazer o custo de um e o custo de quantos artistas representam o cachê de um artista nacional? Exatamente. Quantos, pelo amor de Deus? Exato. Então é preferível que sejam menos, mas que sejam valorizados. Isso, e a gente pensa muito nisso também, e a gente tem esse diálogo, a gente tem um fórum de música que é muito próximo da gente, então a gente sempre conversa com eles para saber quais são as demandas do setor, para saber como é que a gente pode melhorar, porque, como eu falei, a nossa construção de políticas dentro da Secult é sempre junto com a sociedade civil. Nós lançamos agora, na sexta-feira, os editais da Política Nacional de Blanc, que a gente chama carinhosamente de PENAB, e todos os editais foram frutos de escutas. Nós realizamos uma audiência pública lá na AMA, a gente conseguiu ver qual era a demanda de cada segmento e fizemos grupos de trabalho onde os superintendentes estavam nesses grupos juntamente com os representantes dos segmentos culturais. Isso é muito importante. A outra importância enorme que existe é exatamente a da capacitação. Isso. Quer dizer, por exemplo, você quer ver uma coisa, não é só a capacitação, é você munir. Você falou em música, não é? Você munir as academias, que são principalmente aquelas que trabalham com o povo mais humilde, etc., com instrumentos. Instrumentos, isso a gente não vê acontecer muito. Exatamente. Não é? Os instrumentos são fundamentais para que alguma coisa de música ativada pelo governo vai em frente. Exatamente. Não é? E atualiza a economia solidária de um modo geral. Nós temos agora o lançamento dos editais de pontos de cultura e pontões de cultura. Pontos de cultura são instituições que estão em determinada área geográfica específica em que eles atendem de forma gratuita a sociedade daquele local. Perfeito. E aí a maioria dessas associações, elas prestam capacitações e formação desses artistas, como também eles distribuem instrumentos, não só de música, mas na questão de artesanato. Então, colocam lá a argila para eles fazerem a arte, para ensinar. Na questão de cultura popular, no caso de quadrilhas, pastoril, tudo, eles também cedem os figurinos. Então, assim, é muito importante ter esse trabalho de entrega também de instrumento para que eles consigam fazer a arte. Porque é o desenvolvimento de cada qual. Exato. Aquele que apareceu num determinado ano, um ano depois, 2 anos depois, ele pode estar muito melhor. Exato. Em função desse tipo de incentivo. Cultura é isso, não é só vamos fazer o festival, vamos fazer isso ou aquilo. Não é só isso. É preciso realmente municiar as pessoas em relação a... Certo? Certo. Pronto. Muito obrigado por você ter vindo. Obrigado também. É sempre bom estar aqui, conversar sobre cultura, né? Sempre é bom. Dê um abraço na Melissa, diga a ela que eu tô mandando por você um puxão de orelha também. Que é a 2ª ou 3ª vez que ela faz isso, tá bom? Pois na próxima eu vou trazer ela também. Muito bem representada. Isso é outra história. Bom, eu vou convidar você para assistir comigo um vídeo do Sebrae. Tá? Tranquilo. E a analista do Sebrae, Maísa Damasceno, está conosco agora. Vamos lá? Cansou de pedir dinheiro para os seus pais e quer ter autonomia financeira? E se eu te disser que dá para transformar as suas paixões em renda? Nesse vídeo vou te explicar como começar a empreender ainda na adolescência e conquistar um pouco dessa independência. Oi, meu nome é Maísa Vieira e eu sou colaboradora do Sebrae Alagoas. E hoje minha conversa é com você, adolescente. Cada vez mais jovens estão buscando oportunidades de chegar à autonomia financeira e ser protagonistas reais de suas vidas. E um dos caminhos mais prósperos para isso é o empreendedorismo. E não pense que é papo de coach não. Na verdade, é uma tendência mundial. A geração Z, formada por pessoas nascidas entre 95 e 2015, já está sendo considerada uma das mais disruptivas nesse sentido, contribuindo para mudanças importantes no universo empreendedor. E vocês têm 2 vantagens significativas diante das outras faixas etárias: tempo e disposição. Ao mesmo tempo que a maioria tem como principal responsabilidade os estudos, vocês também têm bastante energia e vigor para colocar a mão na massa e iniciar novos projetos e atividades, certo? Não pense que empreender significa ter ideias mirabolantes, criar startups unicórnios ou produzir um conteúdo viral e ser descoberto como influenciador.
Para a maior parte dos jovens, ideias mais simples podem fazer toda a diferença e abrir as portas para novas oportunidades. Saber transformar isso em um negócio lucrativo é, portanto, uma das características de quem empreende. Lembre-se de que empreender na adolescência é uma jornada de aprendizado. Esteja aberto para aprender com os seus erros e crescer com as suas experiências. O mais importante nisso tudo é você desenvolver as suas habilidades empreendedoras. Mas claro, sem negligenciar os estudos. E não se esqueça, o Sebrae Alagoas está aqui para te ajudar em cada passo. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco pelo 0800 570 0800 ou por nossas redes sociais. Até a próxima! Tá vendo? O Sebrae só tem coisas boas a A gente vai acrescentar. fazer parceria com o Sebrae, Não inclusive, é? pra isso. Preciso fazer. Muito obrigado por ter vindo. Viu? Obrigado também, Obrigado viu? mesmo. Sempre Um grande bom estar por abraço, aqui. um grande abraço e fique conosco no próximo sábado, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Até lá, gente.